abundante chuva. Irmãos, Elias, ele foi levantado por Deus para exercer seu ministério profético em dias difíceis. Ele aparece em um cenário caótico, aonde a casa de Israel vinha sofrendo uma crise gigantesca de identidade. Tudo isso, irmãos, por conta de um rei que se encontrava desgovernado. Acabe toma para si como esposa Jezabel, uma mulher regida de uma cultura diferente, de uma filosofia totalmente contraditória aos preceitos do Deus de Abraão. Jezabel, ela não era hebreia, ela era filha de Etibaal e ela era consagrada a Baal. E ela tinha princípios pagãos. E quando ela casa com o rei, ela consegue de uma forma direta e discreta implantar dentro da casa de Israel princípios que feriram os preceitos do Deus de Abraão. Só que Deus, ele já tinha avisado para seu povo: eu não quero que tomem para si outros deuses. Eu não me agradei quando vocês fizeram um bezerro de ouro para adorar. Eu não quero que esse cenário se repita dentro do meu povo. Só que quando Acabe ele ocupa o trono, ele levanta apóstolos como Baal e Aserá. E o povo ele começa a adorar deuses estranhos. Tudo isso por quê? Porque o rei ele estava desgovernado. O espelho, irmãos, ele não pode se quebrar. Se o espelho quebra, o reflexo ele é negativo. Se o trem ele se desgovernar, consequentemente o povo ficará desgovernado. Pois eles têm como referência, irmãos, o rei. Então, ele se apostata dos preceitos do Deus de Abraão e eles começam a adorar a deuses estranhos. É quando Elias ele aparece no capítulo 17, no versículo 1, a profecia que ele diz que durante todo esse tempo não haverá nem chuva e nem orvalho. Só que, irmãos, depois da profecia de Elias direcionada ao rei Acabe, Acabe ele começou a dizer ao seu povo que Elias ele era perturbador e que Elias ele não queria deixar que o rei ele governasse. E o povo, como tinha como referência o rei, eles creram e acreditaram no que o rei tinha falado e creram que Baal não iria deixar que essa seca chegasse até Israel. E eles creram que Baal, ele era o Deus da chuva e o Deus da fertilidade. A idolatria, irmãos, ela é abominável aos olhos de Deus. Esse povo, eles pereceram todo aquele tempo por conta das suas próprias escolhas. E na nossa vida, irmãos, ela não é diferente. Muitas vezes, as nossas escolhas, elas nos levam ao precipício. Quando nós não oramos, quando nós não perguntamos a Deus que Ele nos dê sabedoria a tomar aquela escolha certa. E quando nós nos precipitamos e fazemos escolhas erradas, nós viemos a perecer, nós viemos passar por consequências em nossas vidas, que nós ficamos sem esperança, sem saber o que fazer, nós ficamos desacreditados de nós mesmos. Mas nós não esquecemos que foi nós que fizemos essas escolhas. Essas escolhas que nós não consultamos a Deus.
depois de tudo isso que nós passamos, a gente quer encontrar um culpado. Aí é quando nós queremos culpar a Deus. Nós queremos culpar a Deus. Mas eu vou perguntar para você nesta noite. Você fala com Deus na hora de fazer suas escolhas? Você conversa com Deus na hora de tomar alguma decisão na sua vida? Irmãos, se você não faz isso, procure fazer. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus, ele vai te mostrar a decisão correta que você vai ter que tomar na sua vida. Ele vai te mostrar as escolhas certas que você vai ter que tomar na sua vida. E eu tenho certeza que ele vai te mostrar o caminho reto que você tem que seguir. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que o que me chama a atenção, irmãos, aqui nesse texto, é que Elias, ele é um profeta que ele carrega dois tipos de mensagem. Elias, no capítulo 17, no versículo 1, Elias ele aparece fechando o céu. No capítulo 18, no versículo 41, Elias ele aparece abrindo o céu. Só que nós vemos que Elias ele tem a sensibilidade em saber a hora de fechar o céu e a hora de abrir os céus. O que é que Deus ele está querendo te revelar nesta noite? O que é que Deus está querendo te dizer nesta noite? Deus ele está precisando, irmãos, levantar profetas que saibam abrir céus, mas que também não tenha medo de fechar. O problema, irmãos, é que profeta para abrir céus tem um monte por aí. Nós vemos um monte de profetas por aí abrindo céus. Por quê? Porque abrir céus vai te dar ibope. Abrir céus vai te fazer bem. Abrir céus, irmãos, vai te dar curtidas no teu Instagram. Abre céus depois do culto, vão fazer filas para que você ore por eles. Agora, quando você fecha os céus, eles vão te chamar de perturbador. Só que Elias, ele não fecha os céus sem propósito. Aliás, tudo que tem na Bíblia, tudo que é na Bíblia, há um propósito. Sabe por que Elias, ele aparece falando ao rei que a terra iria secar? Porque a glória que era para dar a Deus, eles estavam dando a Baal. Quando a chuva era regada, a glória que era para Deus, o povo dava a Baal. Por isso que Deus, ele fechou os céus e Deus, ele secou a terra, que era para o povo se voltar para ele. E Deus está falando para você nesta noite, através desta palavra, que ele vai secar algo na sua vida, ele vai secar algo na sua vida para ele não te perder. Por quê? Porque você pode perder qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa você pode perder na sua vida, mas Deus ele não quer te ver perdido. Ele prefere que você perca qualquer coisa, só para ele não te ver perdido. Deus, irmãos, Deus, o propósito de Deus na vida desse povo aqui era que o povo se voltasse para ele. E quando o povo se voltasse, ele iria mandar chuva, e chuva abundante. E o interessante é que no capítulo 18, no versículo 41, Elias, ele diz que houve um ruído de chuva e chuva abundante. Então, irmãos, quer dizer que a chuva não ia ser pequena. A chuva não era pouca. A chuva, ela iria ser abundante. E ele pede para que o moço suba
ele suba ao morro para ver se há alguma nuvem. E no versículo 44 nós vemos que o moço, ele sobe pela 7ª vez e diz que há uma pequena nuvem do tamanho de uma mão. Mas Elias não falou no versículo 41 que a chuva ia ser abundante? Como é que a chuva ia ser abundante se há uma nuvem do tamanho de uma mão? Aí, irmãos, é onde está o mistério. Aí é onde nós vemos o agir de Deus. Deus, desta vez, Deus, ele vai trabalhar de uma forma diferente. A meteorologia hoje, ela nos diz o quê? Que a chuva, para ser abundante, o tempo tem que estar fechado. O tempo tem que estar nublado. Ou seja, a nuvem, ela tem que ser grande. A nuvem, ela tem que ter tamanho. E Deus ainda falou: fala para meu povo que desta vez eu vou usar uma nuvem pequena para mostrar que eu sou Deus. Glória a Deus. Sabe o que eu estou falando, irmãos? É que Deus, muitas vezes, ele usa nuvem pequena para mandar chuva abundante. O problema é que tem pessoas, o problema é que ainda existem pessoas que valorizam o tamanho da nuvem. O problema é que ainda existem pessoas que, infelizmente, elas valorizam muito o tamanho da nuvem. A nuvem, a nuvem não adianta ela ter tamanho e não ter mais a essência. Só que pessoas, elas estão valorizando mais a nuvem pelo tamanho. Mas não adianta a nuvem ter tamanho e não ter mais a essência. Irmãos, Deus, ele está falando nesta noite que ele está levantando, que ele está vindo aí uma nova geração. Deus está falando através desta palavra que está vindo aí uma nova geração. Respeito à história de quem tem caráter, mas está vindo aí uma nova geração, porque muita nuvem por aí, muita nuvem com tamanho só está fazendo barulho. Muitas nuvens por aí só está fazendo barulho e não tem mais a essência. Aí Deus está levantando uma nova geração que não tem tamanho. Irmãos, não adianta a nuvem ter tamanho. Deus, ele tem que estar com ela. Não importa se a nuvem é grande ou se é pequena. Deus, ele tem que estar com ela. Se Deus não estiver com ela, ela só vai fazer barulho. Mas Deus, ele usa nuvem pequena. Deus, ele ainda usa nuvem pequena para mandar abundante chuva, irmãos. Nuvem para Deus usar para mandar chuva abundante, irmãos. Ela não precisa ter pregado nos Gideões, não. Nuvem para Deus usar para mandar chuva abundante, ela não precisa ter pregado em congressos da Assembleia de Deus, não. Tem muita nuvem pequena por aí, mas que já está dando trabalho para o diabo há muito tempo. Irmãos, Deus está falando através desta mensagem, daquilo que você menos espera, Ele vai te mandar uma abundante chuva. Talvez a sua família, talvez os seus amigos, talvez até alguém, pessoas dentro do seu ministério, te vê como uma pequena nuvem, te vê como um pequeno. Mas Deus, nesta noite, está dizendo que Ele vai te usar, Ele vai te surpreender.
e ele vai te surpreender, para você surpreender muita gente. Através de você, através da palavra, da promessa que ele tem na sua vida, você vai surpreender muita gente. Vocês lembram de Davi? Davi era o pequenino, pastorzinho de ovelhas. Davi tentou se reaproximar dos seus irmãos. Davi, ele foi esculachado pelos seus irmãos. E quando Deus pediu para Samuel que fosse ungir um novo rei na casa de Jessé, Samuel pensou que era Eliabe. Só que Deus, ele não olha a aparência, Deus olha o coração. E quando ele vê todos os irmãos, que Deus não viu que nenhum ali, nenhum deles era apto para governar Israel, Samuel pergunta, ainda há algum? E Jessé fala, sim, um pequenino, um pastorzinho de ovelhas, o Davi. E Samuel pede que vá chamá-lo, que só ia sentar na mesa quando ele chegasse. E quando o Davi chega, Deus pede para que unja Davi. Então, irmãos, eu ainda creio num Deus que usa pequena nuvem para mandar abundante chuva. Creia na promessa que Deus tem na sua vida, irmãos. Não se abata, não se tristeça pelo que as pessoas falam de você, pelo que as pessoas julgam você. Creia que Deus, ele é na sua vida, e a promessa que ele tem na sua vida é grande. Lembre-se, Deus, ele vai levantar uma nova geração que saiba abrir céu e que não tenha medo de fechar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a promessa dele vai se cumprir nessa terra. Amém?